Você já se perguntou qual é o segredo para alcançar a verdadeira prosperidade? Aquela que vai além do dinheiro e abrange todas as áreas da sua vida? Saiba que os princípios milenares têm resistido ao teste do tempo e podem ser a resposta que você está procurando. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje aqui. Eu respeito toda e qualquer religião ou manifestação de espiritualidade. Contudo, vamos ser sinceros, sendo o Brasil um país predominantemente cristão, é natural que muitos dos nossos valores sejam associados à Bíblia Sagrada, ao cristianismo. E mesmo que a sua fé seja distinta, ou mesmo que você não tenha nenhuma crença espiritual, não acredite em nada, ou não acredite em Deus, esses princípios podem ser importantes valores na condução das diferentes áreas da sua vida, eu tenho certeza disso. Bom, primeiramente, um princípio. O que é um princípio? É uma ideia, um pensamento que orienta a conduta de um indivíduo ou na sociedade, ou na sua própria vida. Aqui vão os 7 princípios bíblicos que se mantêm úteis, relevantes e, tenho certeza, essenciais ao longo do tempo e que ajudará você a ser verdadeiramente próspero em todas as áreas da sua vida e buscar o equilíbrio. Bom, primeiramente, caráter. Exatamente. O caráter é aquele conjunto de características de um indivíduo, o que inclui as suas qualidades, fraquezas, os seus hábitos. Portanto, todas as pessoas têm caráter. A verdadeira questão é se o seu caráter é bom ou mau. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, colocando dentro dele um caráter essencialmente virtuoso. No entanto, é interessante, toda pessoa tem o livre-arbítrio para conduzir a sua vida da forma como deseja, não é verdade? Isso quer incluir o desenvolvimento de vícios ou de virtudes. A edificação de um caráter positivo depende não apenas dos ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais e mentores nas escolas, etc., mas também das lições que nós mesmos somos capazes de extrair de cada acontecimento da vida. Por exemplo, perseverança, justiça, ética, mansidão, resiliência, altruísmo, etc. Tudo isso são partes dos pilares de um caráter essencialmente positivo. Eles podem ser desenvolvidos com base naquilo que aprendemos, nas experiências da nossa vida, com as pessoas que nós estamos à volta. Por isso, cuidado, atente-se ao conhecimento que você adquire e às pessoas com que você tem admirado na sua vida. Segundo, mordomia. Nesse contexto, a palavra mordomia aqui não quer referir-se ao luxo material, mas à nossa capacidade de zelar e cuidar de tudo aquilo que temos, sejam bens materiais ou imateriais. Você que está agora me ouvindo, lembre-se, isso quer dizer corpo, mente, casa, família, emprego, amigos, valores, sonhos, desejos, roupas, carros, alimentos, competências, capacidades, tudo isso, uma série de bens que lhe foram concedidos. E o princípio da mordomia consiste em você e eu sermos gratos por tudo o que nós recebemos e fazer bom uso de tudo que nós temos. Cada uma dessas coisas representa uma maneira pela qual você pode fazer do mundo um lugar melhor. Pense nisso. Por isso, você deveria perguntar se você tem cuidado adequadamente do seu corpo, por exemplo, da sua mente, da sua família, da sua casa, do seu trabalho, das suas habilidades, dos seus conhecimentos. Todos esses bens, sejam eles tangíveis ou intangíveis, devem ser cuidados com zelo. E o oposto da mordomia, sabe o que é? É a negligência. O terceiro princípio que eu gostaria de falar com você é sobre semeadura e colheita. O agricultor, ele sabe que a sua colheita depende da semeadura, não é verdade? Isso quer dizer que a qualidade dos vegetais que colher dependerá da qualidade da semente que ele ou ela plantou na terra, não é? Como ele preparou a terra, do respeito ao tempo do amadurecimento, da administração correta da luz e da água, entre outras questões. Tudo isso está direcionado à semeadura e também à colheita. Basicamente, esse princípio metafórico pode ser resumido na ideia de que os resultados que obtemos na vida dependem dos nossos pensamentos e atitudes. Você concorda comigo? Se você deseja ser, por exemplo, um profissional bem-sucedido, por exemplo, você precisa estudar, manter uma boa rede de contatos,
Você precisa acumular experiências que lapidem, né, as suas habilidades na sua vida. Assim como a semente cresce em solo fértil, também nós devemos tornar mais férteis os diferentes campos da nossa vida. Por meio do quê? Conhecimento e planejamento. Além disso, é preciso ter paciência para entender que os resultados vêm na hora certa. Pode ter certeza disso. De modo que não vale a pena nós cortarmos caminhos, como muita gente faz, não é? Os frutos precisam de tempo da natureza para que amadureçam. Em nossas vidas não é diferente. Você e eu precisamos de tempo. O quarto princípio que eu gostaria de falar com você é sobre o autogoverno. Na Bíblia, diz que Deus deu ao ser humano a razão e a racionalidade, além de outros instintos que também estão nos outros animais. Por exemplo, o instinto de sobrevivência, de alimentação, de reprodução, etc. Isso confere ao homem o chamado autogoverno, ou seja, isto é, a capacidade de governar a si mesmo e de responsabilizar-se pelos seus atos, o que os animais não têm, correto? O homem, ele está dotado da razão e da consciência, deve planejar o seu futuro, administrar as suas emoções, precisamos respeitar o próximo e controlar o nosso comportamento. E isso constitui uma sociedade civilizada. Seja na lei dos homens ou na lei de Deus, por exemplo, né, na Bíblia, é fato que vão existir regras que vão nortear, não é, o nosso convívio com as pessoas ou as pessoas umas com as outras e também com a natureza. Portanto, o autogoverno é a consciência pessoal de que atos têm consequências, que podem ser positivas ou não negativas. E essa consciência deve vir acompanhada da capacidade de eu e você lidarmos com essas consequências, assumindo a nossa responsabilidade por quem somos e pelo que fazemos. A nossa liberdade, ela é vasta neste mundo, mas jamais deve desrespeitar a liberdade do outro. Autogovernar-se é desenvolver essa responsabilidade. O quinto princípio é a soberania. O princípio do autogoverno nos revela que Deus deu ao homem a liberdade e a responsabilidade de lidar com seus próprios atos. No entanto, Deus também deu ao homem o princípio da soberania. Sendo o homem o único animal racional, passou o homem, ele, a ser o responsável pela criação divina. Por isso, o homem é soberano no mundo, e você sabe disso. O homem tem poder sobre todas as criaturas e sobre a natureza, devendo certamente extrair dela os recursos de que necessita para sobreviver, para prosperar e para transformar o mundo num lugar melhor. E é o que nós tentamos fazer aqui. No entanto, a soberania do homem jamais será maior do que a soberania de Deus. Lembre-se disso. Assim, por mais poder que eu e você tenhamos recebido nessa vida terrena, a natureza também tem as suas próprias regras, das quais o ser humano também faz parte. Por isso, como diz a sabedoria popular, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por exemplo, o pai educa o filho, o professor instrui o aluno, como eu, né, que sou um professor, por exemplo, o juiz julga o cidadão, o chefe vai orientar o funcionário, o ser humano comanda todas as demais criaturas. O poder se manifesta de diferentes maneiras, mas em todas elas, e deve ser exercido com respeito. Caso contrário, torna-se autoritarismo. Exatamente, autoritarismo. O sexto princípio bíblico é a individualidade. E de acordo com esse princípio, assim como cada órgão tem uma função específica no nosso corpo, também cada indivíduo que vem ao mundo tem uma função específica para existir. É por isso que as pessoas têm diferentes talentos, conhecimentos, competências, diferentes personalidades e, com certeza, diferentes propósitos de vida. Cada indivíduo, eu e você, cada um de nós é o único e é a soma das nossas diferenças que nos fortalece enquanto nós fazemos parte desse grupo ou da sociedade. Contudo, para que isso ocorra de forma harmônica, é importante que as pessoas respeitem-se umas às outras, sem que uns acreditem ser melhores do que outros, como muitas vezes nós encontramos pessoas desta forma. Não. Esse princípio, ele revela que, ainda que todo indivíduo é único,
com as suas qualidades e com os seus pontos de vista, que ainda precisam com certeza de melhorias, muitas vezes eu vejo isso na minha própria vida. Nenhuma pessoa é perfeita, mas todas são dignas de respeito e consideração. Exatamente. Todas as pessoas são dignas de respeito e consideração. Então, lembre-se, você é um indivíduo, mas você vive em grupos, você vive na sociedade. Então, respeite cada uma das pessoas, independentemente da sua raça, da sua cor, do que ela faz, da sua profissão, quem quer que ela seja. Respeite. Respeite o outro indivíduo, assim como aquele indivíduo irá respeitar você. O sétimo e último princípio é a aliança. E em complemento ao que nós falamos anteriormente, é importante ressaltar que por mais que cada indivíduo seja único, o ser humano é social em sua natureza. Nós dependemos uns dos outros, nós necessitamos do convívio com os nossos semelhantes. E é por isso que as diferentes áreas da vida são conduzidas em família, casamentos, no nosso círculo de amizade, nas escolas, nas empresas, nas comunidades, né, com os nossos vizinhos, nas cidades, no nosso próprio país. E mesmo com tantas diferenças, nós somos responsáveis por nós mesmos e pelo bom convívio que devemos ter uns com os outros. Então nós temos que compartilhar o mesmo tempo, o mesmo espaço, né? De modo que é necessário manter um espírito de união, de aliança, de estar juntos. E essa aliança é, portanto, o que une todos os homens, todos os demais seres vivos e toda a natureza ao seu Criador, que nós acreditamos ser Deus infinito. Estes são os 7 princípios bíblicos que devem orientar a nossa vida neste mundo. Contudo, mesmo que você não acredite em Deus, que você não professe nenhuma fé, certamente você poderá extrair coisas muito boas, referências desses princípios, de modo que possa conduzir a sua existência de uma forma ética, saudável, feliz e produtiva nesse mundo. Diga-me aí do outro lado, quais dos princípios que realmente tocou no seu coração? E se você quer realmente dominar os segredos milenares da prosperidade, continue me seguindo. Tenho certeza que você vai conseguir ter uma vida mais equilibrada com esses 7 princípios que nós comentamos aqui hoje com você. Pense nisso. Se você precisar, volte no vídeo, veja um por um, faça anotações de cada um desses princípios e com certeza você vai ter uma vida mais equilibrada. Eu tento fazer isso na minha vida há muitos anos, há décadas, e tem dado certo. Portanto, eu tenho certeza que você pode ser uma pessoa de mais sucesso, mais próspera, se você seguir as orientações destes princípios milenares que nós extraímos da Bíblia Sagrada. E se você é uma pessoa que não acredita em Deus, não tem fé nenhuma, como eu falei anteriormente, algumas vezes, não se preocupe com isso. Tente buscar entender os princípios, porque independentemente da sua fé, eu tenho certeza que você vai conseguir. Continue me seguindo para nós aprendermos a como colocar em prática esses princípios na nossa vida. Grande abraço e até a próxima.